2015, a Organização Mundial de Saúde, ela colocou um novo conceito para abordar a saúde das pessoas idosas, que é um conceito multidimensional que chamava capacidade intrínseca. E aí a gente começa no Brasil a trabalhar um pouco com isso. A gente ainda tem, embora seja um conceito de 2015, a gente tem ainda poucos trabalhos, poucos estudos e pouco conhecimento sobre isso. A partir daí a gente resolveu abordar esse tema. A capacidade intrínseca, ela está relacionada com a capacidade funcional, com o ambiente em que aquele indivíduo vive e se ele consegue manter uma interação entre esse ambiente, ou seja, realizando as suas atividades no dia a dia. Então ela avalia questões como cognição, humor, mobilidade, né, locomoção, questão sensorial, de visão e audição. E se aquele indivíduo ele mantém a capacidade intrínseca dele, ou seja, ele consegue, né, ter uma memória boa, ele consegue caminhar, ir ao supermercado, fazer as coisas do dia a dia, é um marcador para esse envelhecimento saudável. Essa pesquisa, ela trabalha com dados secundários, ou seja, a gente tem acesso a um banco de dados que é nacional, chama ELSI, o nome, né, do banco de dados e da pesquisa. Essa pesquisa ela foi realizada por um grupo em Minas e a gente trabalha com dados em 2 momentos. Então ela fez um acompanhamento desses idosos em um período e aí depois repetiu esses dados. Então a gente tem acesso a esse banco de dados e atualmente a gente está no processo de análise, né, desses resultados, de verificar quais são as variáveis desse banco que respondem a essas nossas perguntas de pesquisa. A princípio, esse projeto está gerando iniciação científica, né, de alguns alunos. A gente tem 3 alunos de iniciação científica, fora alguns TCCs também. Mas como ele é um banco de dados nacional, a gente está aí abordando pacientes do Brasil inteiro, né? A gente quer analisar isso e depois tentar replicar esse estudo aqui em São Luís. E aí vai depender do que a gente consegue ter acesso, né? Tanto com idosos, por exemplo, do Hospital Universitário, onde a gente tem uma parceria muito importante, né, com o serviço de geriatria do hospital, quanto em outros locais que atendem idosos, né, locais especializados, unidades básicas de saúde. É importante a gente pensar, o envelhecimento saudável ele não tem nada a ver com doença. Então aquela pessoa ela pode ter alguma doença, por exemplo, pode ser diabética, pode ser hipertensa, pode ter algum comprometimento, né, alguma patologia, e ela tem um envelhecimento saudável. Quando a gente está estudando essa capacidade intrínseca, a gente está focando em autonomia e independência. Então a gente pode dizer que para ter saúde, a gente precisa envelhecer mantendo a nossa autonomia e independência. Então, que é a capacidade de conseguir pensar, raciocinar, né, fazer as coisas do dia a dia, de não depender de ninguém para tomar um banho, né, para pentear o cabelo. Isso é envelhecer com saúde. E para isso a gente precisa manter algumas questões. Então, por exemplo, a gente precisa socializar. O envelhecimento ele precisa ser algo coletivo. As pessoas precisam entender que a gente envelhece e que a gente tem que estar no meio, né, do ambiente, socializando, tendo um acesso à alimentação adequada, saudável, rica em frutas, verduras, legumes, proteínas, mas para além disso, ter acesso aos serviços de saúde, né, ter acesso também a atividades cognitivas, né, atividades que consigam manter a sua capacidade funcional, seria, por exemplo, fazer atividade física, né, manter a sua massa muscular. Então, junta tudo isso, a gente consegue envelhecer de forma saudável.